Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu fiquei com o tema método de Newton, né? Na área de interpolação polinomial. Então, basicamente, esse método ele também pode ser chamado de diferença dividida. E qual é o objetivo da gente para utilizar esse método? Esse método ele tem como objetivo central facilitar a obtenção do valor da interpolação em um ponto. Então, o que a gente vai observar? Basicamente, coisas que a gente pode observar é que ele não vai dar o polinômio em sua forma resumida. Então, ele não vai dar lá o polinômio bonitinho, organizadinho. E sim, a gente vai ter que fazer umas organizações algébricas para encontrar o termo semelhante a esse polinômio. E basicamente a gente vai ter o nosso P, né, que vai ser o polinômio, né, de grau n, nesse caso, vai ser dado pelo meu D0, que esse meu D0 se chama de termo independente. Então, ele vai ser um termo que é independente ali nesse caso. A gente já repara que o D1 ele tem o acréscimo aqui de x menos x0. E ele é chamado de... O D1 é o nosso termo de primeiro grau. A gente tem aí, no caso, o D2, que seria o nosso... eu pegaria o x menos x0, entre parênteses, abro novamente outro parênteses multiplicando, x menos x1. E seria o meu D2, que seria o termo de segundo grau. Se eu fosse fazer aqui o termo de terceiro grau, vou tentar fazer aqui. Então, eu teria o D3 sendo composto pelo x menos x0. Então, aqui eu tenho x0. Abro, no caso, fecho os parênteses, abro parênteses novamente. Vou colocar o outro, né, que é o x menos x1. Então, até aqui a gente tem igual sendo o meu D2 aqui, né? E aí eu vou acrescentar o próximo termo, que seria o x menos x3, ou x2, desculpa, x2. E aí, esse meu próximo termo, tudo isso daqui seria o meu termo de terceiro grau. E aí a gente chegaria até o enésimo termo. O enésimo termo é todo esse composto aqui. Então, eu teria o enésimo termo formado com o último termo sendo x menos xn menos 1. Então, basicamente, a gente vai ter o x0, o x1, o x2 aqui, que eu acrescentei aqui agora, o xn menos 1 com valores tabelados, né? Valores que são dados lá em uma tabela. E os valores de x, caso a gente observe, sempre se repete em cada um dos agrupamentos aqui. Então, eu tenho, exceto no primeiro agrupamento, porque ele não tem a presença do x, que é o termo independente. Então, a gente tem aqui esse primeiro agrupamento tendo a presença do x. Aqui a gente tem a presença do x aparecendo 2 vezes. Aqui a gente vai ter a presença do x aparecendo 3 vezes. E assim por diante. Então, a gente vai observar isso daqui. Tá aí tranquilo, né? Então, D0, né? Recapitulando, o D0 ele vai ser o nosso termo independente. A gente vai ter o D1 x0 sendo o termo de primeiro grau. Se ele é D2 e está multiplicado aqui com tudo isso daqui, a gente tem o termo de segundo grau. Se ele é D3 está multiplicado com tudo isso daqui, a gente vai ter o termo de terceiro grau e assim por diante. Tá aí tranquilo. Mas para isso, a gente tem que saber como calcular o nosso D0, o D1, o D2. Por quê? Os valores de x vão ser os valores que a gente quer saber na interpolação. Então, esses aqui são os valores que a gente vai querer saber. E, no caso, para a gente saber esses valores de x, a gente tem que saber quanto que vale o meu D0, quanto que vale o meu D1, quanto que vale o meu D2, até o meu Dn. Então, esse D1, D0, D0, D1, D2 e até o Dn, a gente chama de operador da diferença dividida. E ele tem, né, a ordem k, sendo, né, esse k, esse meu dk, ele só pode assumir os seguintes valores, de 0 até o n. Então, ele assume esses valores. Então, o de ordem 0 vai ser eu ter a tabelinha lá, que a gente vai ver aqui, ó, essa tabelinha seria dada. Então, quando x foi 0, y, no caso, o meu f de x foi f de x 0. Então, no caso, o de ordem 0 é eu pegar o valor de f de x 0, no caso, primeiro termo. E ele já vai ser o meu próprio D0. Já aqui, quando for de ordem 1, eu vou pegar a mistura do f de x0 em conjunto com f de x1, né? No caso aqui. Então,
a gente vai fazer? Aí vem o ponto. Por que chama de operador da diferença dividida? Porque justamente a gente vai fazer uma diferença entre o segundo menos o primeiro, dividido pelo segundo menos o primeiro. A gente vai entender o porquê desse segundo menos o primeiro no próximo slide. Então aqui, ó, basicamente eu pego f de x1, o valor que foi me dado em f de x1, menos o valor que foi dado em f de x0, dividido por x1 menos x0. E esse vai ser o meu valor de D1. D2, ele vai ter mais agrupamentos aqui, né? A gente vai ter o x0, o x1, o x2. E eu vou pegar os valores que eu encontrei para f de x2, f de x1, x2, menos f de x0, x1, isso daí subtraindo eles, menos x2, menos x1. E a gente vai entender até chegar no enésimo termo. Vou pular aqui, porque a gente vai observar. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter essa tabelinha aqui, né? A tabela, né? Por isso que a gente fala que os valores de x0, x1, x2, x3, até o xn, são valores tabelados. Tá lá na tabela. Então, a gente vai tentar fazer essa aplicação aqui, nesses termos aqui. Então, eu dei essa tabela aqui, né? O f, no caso, x e f de x. Então, x0 assumiu o valor, né, de f de x0. x1 assumiu o valor de f de x1. x2 assumiu o valor de f de x2. E a gente vai ver aqui. Então, o que a gente vai ver aqui? Então, primeiro passo, a gente vai construir essa tabela e a gente vai colocar os termos de x0, x1 e x2, um embaixo do outro, sequencial, embaixo de x. E aqui são os valores de f de x que a gente vai colocar inicialmente. Então, eu vou pegar todos os valores de f de x. Então, eu vou voltar na tabela, eu vou olhar. Quando x foi x0, eu tive f de x0. Então, eu vou colocar aqui no lugar de x, eu vou colocar f de x0. No lugar de x1, eu vou colocar f de x1. No lugar de x2, eu vou colocar f de x2 para o valor de y. Até aí tudo bem. Então, é só olhar a tabela e colocar na ordem. Então, um na frente do outro ali, eu colocaria aqui. Beleza? Então, tem isso daí. Aí, agora, a gente vai, já fez o de primeira ordem. A gente vai ir para o próximo. Então, eu vou unir, ó, eu vou vir traçando aqui, ó, vou unir esses dois para mim chegar na próxima. Então, o processo do método de Newton é como se fosse um afunilamento. Então, eu vou pegar agora o f de x1 primeiro, né, primeiro segundo, menos f de x0, tudo isso dividido, primeiro segundo, f de x menos x0. Então, ficou aqui. E esse vai ser o valor que eu vou obter. Então, quando eu fizesse os cálculos, eu ia obter esse valor aqui. Aí, do mesmo jeito, eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou pegar agora, esse é o primeiro e esse aqui é o segundo, tá bom? Vou botar dois traços para dizer que é o segundo. Então, a gente vai fazer a operação. Então, primeiro o segundo. Então, eu vou pegar f de x2. Eu não vou escrever aqui não, porque já tem lá escrito, senão vai ficar em cima. Mas, enfim. Então, a gente vai pegar f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. E aí, eu vou operar aqui e eu vou encontrar esse valor. Então, a gente teve esses dois valores aqui. Beleza. Terminou? Não, a gente termina quando a gente já tiver um termo. Então, eu tenho como funilar esses dois aqui. Então, eu vou operar eles dois novamente. Então, operando eles dois, então eu vou pegar segundo, lembra? Segundo menos o primeiro. Então, vou pegar primeiro esse, né? A resposta que eu tivesse aqui, menos a outra resposta, dividido por x2 menos x0. Então, sempre nessa ordem. E a gente vai entender onde encontrar o nosso D0, D1, D2. Então, basicamente, a gente tem o D0 sendo, lembra que eu falei no início? Termo independente é o próprio valor de x, de f de x, no caso, 0. Então, é o meu D0, meu termo independente. O meu D1 vai ser justamente esse, né? O meu D2 vai ser justamente esse, né? E se tivesse um D3, né, teria que ter mais termos, né? Aí eu teria o próximo. Sempre a gente vai observar como se fosse uma escadinha, assim, ó, descendo. Sempre vai ser uma escadinha. Sempre são os primeiros de cima, viu? A gente sempre vai pegar como D1, D2, D3, os valores de cima. Esses aqui são para a gente chegar no último resultado, tá bom? Então, até aí tranquilo, né? Então, basicamente, logo a gente tem o valor de D0, de D1, de D2, sendo os operadores da diferença dividida, né? Já lá, bonitinho lá, estipulado. Então, como a gente tem, no lugar do D0,
a gente tem o f de x0. No lugar do D1, a gente tem isso aqui. No lugar do D2, a gente pode trocar. Se tivéssemos valores ali, a gente poderia colocar. Por exemplo, se o D0 tivesse dado 2, a gente poderia colocar aqui 2. Aqui, eu poderia ter colocado 1, se a gente encontrasse esses valores, certo? Mas, basicamente, como a gente não encontrou esses valores aí, então, a gente não tem como calcular. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com esses operadores aí, estou apagando aqui. Quando a gente trabalha com esses operadores, a gente pode ter, no caso aqui, a geração de um polinômio. Esse polinômio, ele tem que lembrar lá que ele tem que ter a ordem n. Nesse caso aqui, o meu n vale 2, porque ele só vai até a segunda ordem, certo? Então, acaba na segunda ordem. Então, é o polinômio de grau 2, x, e a gente vai ter, quando é grau 2, a gente vai só até aqui, né? Tranquilo até aí? Tranquilo, né? E aí eu vou dar esse seguinte exemplo. Então, aplicando tudo que a gente viu, né? Dado essa tabela aqui, então eu dei essa tabela, onde os valores, no caso aqui, x0, esse aqui vai ser o meu primeiro, o meu x1 e o meu x2. Então aqui a gente tem x0, x1 e x2 na tabela, e significa que eu tenho f de x0, f de x1 e f de x2 aqui. Então, peço primeiro os operadores da diferença dividida, qual é esse polinômio de segundo grau, né? Porque eu sei que termina em x2, né? Então vai ser um polinômio de segundo grau. E o valor de P2, no caso se eu aplicar esse valor aí no polinômio, quanto que eu vou encontrar como resposta. Então a gente vai tentar fazer aqui. Então, como eu tenho dificuldade de escrever aqui no programa, né, do computador, eu fiz manuscrito para tentar explicar. Então, o primeiro passo é construir essa tabela aqui. Então, a gente vai construir a tabela. Então, construir a tabela, bonitinho. E a gente começa, ó. A gente vai pegar a tabela. Quem foi meu x1, meu x0? Meu x0 foi o valor de menos 1. Meu x1 foi o valor de 0. E o meu x2, eu obtive o valor de 2. Então, coloquei aqui na ordem vertical e só fiz colocar. Ó. Quando foi menos 1, ele foi 4. Quando foi 0, ele foi 1. Quando foi 1, ele foi menos 1. Quando foi 1, não. Quando foi 2, ele foi menos 1. Coloquei aqui. E aí eu vou operar. Lembrando, posso circular logo de cara, porque esse daqui já é meu D0, ó. Isso aqui já é meu D0, já tá aqui bonitinho. Sempre quem fica na primeira linha aí, sempre vai ser os valores que eu pego. Agora eu opero, ó, o 4 operado com o 1. Então, como é que faz? Primeiro o segundo, então vai ser 1 menos 4 dividido por segundo de novo, então 0 menos 1. Então, aqui, a gente sabe que tem o sinal de menos com menos vai dar mais, então aqui vai ficar positivo. E aqui vai ficar 4 menos 1 dá menos 3. E 3 negativo dividido por 1 dá o próprio 3. Que valor é esse? Esse valor aqui está na primeira linha ainda, a gente vai chamar de D. Se eu já tenho D0, a gente tem o D1. Então, de ordem 1, esse aqui. Agora, a gente vai operar o de baixo. Então, eu vou pegar esse com esse aqui, operando. Primeiro, o último, então, menos 1, que vai dar menos 2. Pegar o de baixo agora, 2 menos 0, que vai dar 2. Então, aqui a gente faz as contas e a gente obteve o valor de 1. Isso aqui significa alguma coisa pra gente? Não, isso aqui não é D0, não é D1, não é D2, não é nada disso. Isso aqui vai nos auxiliar para encontrar o próximo, que é o D2. Então, a gente vai ter que operar esses dois e vamos fazer novamente. Então, primeiro a gente pega o último, que foi o menos 1, menos 3. Faz as contas e encontramos 2, dividido por o último, no caso, que vai ser o 2, menos 1, que foi o meu x0. E aí a gente faz as contas e a gente obteve esses valores. Então, logo a gente tem os valores de D0, D1, D0, D1 e D2, sendo esses valores aí. Então, a gente já respondeu a letra A. Para responder a letra B, como a gente podemos perceber, né, que a gente tem lá a tabelinha e os valores de D0 que a gente encontrou na resposta anterior foi esses. Então, a gente só vai construir. Então, a gente vai pegar aquele P, no caso 2, porque é de ordem 2, x2, e aí a gente copia tudo aquilo ali até chegar ao termo 2. Aqui tem umzinho aqui escondido, viu? E aí a gente vai vir. Agora, no lugar do
D0, vou colocar o 4. No lugar do D1, eu vou colocar o menos 3. No lugar do D2, eu vou colocar o 2. No lugar do D2, eu vou colocar o 2 sobre 3, que foram os valores que a gente encontrou lá, para os valores de D. Então, esse daí é o nosso polinômio formado do polinômio de Newton, de segundo grau. O que acontece? A gente pode melhorar isso daí, então encontrar um agrupamento semelhante. Então a gente vai encontrar um polinômio que seja semelhante a esse que a gente encontrou aqui agora. Então a gente vai vir, ó, fazendo as nossas multiplicações algébricas e melhorando tudo isso daí. A gente vai chegar no resultado, né, de que a gente tem aqui isso aqui, ó, que ele vai ser o nosso agrupamento semelhante ao polinômio. Então a gente vai ter um polinômio aí que pode também ser gerado. Respondendo a letra B. Respondendo a letra C, a gente vai ter aqui, tomando, no caso, né, a gente tem o px2, que foi que a gente encontrou antes, e a gente quer encontrar quanto que vale, no lugar de x, né, o valor de x ser 1. Então, a gente vai substituir. Então, eu vou pegar todo aquele termo, e aqui tanto faz. Se eu pegasse esse termo aqui semelhante, eu ia encontrar o mesmo resultado. Mas eu optei por pegar esse termo aqui, ó. Então, eu peguei esse termo, copiei lá, e aí eu fui substituindo. No lugar do x, eu vou colocar o próprio 1. Então, eu vou substituir, fazer as continhas, né? E aí eu chego que o resultado meu vai ser menos isso aqui, né? E aí, eu dividindo isso daqui, eu obtive a seguinte resposta, né? 0,6666, arredondei para um 7, porque aqui é 6666667. Tranquilo? Então, basicamente, é tudo isso. Então, só para dar uma relembrada, né? O polinômio, a gente encontra, o que é importante a gente encontrar é o D0, D1, D2, D3, D4, se tivesse, e assim por diante. Se a gente tem mais de Ds, a gente teríamos que ter mais partes aqui no polinômio, né? Então, lembra lá que é 1 a menos, né? Então, a gente vai conseguir resolver. E a gente pode dar o valor do agrupamento semelhante e também a gente consegue dar o valor do P1, do P2, P3, P3 e assim por diante. Tranquilo? Então, é isso. Obrigado, gente.